Vamos passar para a palavra aqui, porque Deus é fiel. Vamos ler aqui. Provérbios 3, capítulo 5. Provérbios, começar com Provérbios, tá? 3, 5. Provérbios 6, 5. Deixa eu orar aqui. Deus, eu peço a Ti, Senhor, ocupa o meu lugar aqui, Pai, que não venha eu falar, eu te peço, mas que o Senhor tome o meu lugar aqui, Pai. Fala com cada um de nós. Nós reconhecemos, Pai, que através da Tua palavra nós temos luz para o nosso caminho. E eu peço a Ti, Senhor, ocupa o meu lugar, que haja da Tua unção, do Teu poder, em nome de Jesus. Manifesta do Teu poder em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, no Provérbios 3,5 fala assim. Peraí, só que eu vou achar o meu aqui. Provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Presta bem atenção. O 6 e o 7, tá? E depois a gente vai para o Joel. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Vamos? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor, aparta-te do mal. Põe lá no 3, filha, por favor. O 5. Versículo 5. Ó, confia. Irmãos, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento. Eu preciso deixar de lado o que o meu entendimento está falando. Eu preciso deixar de lado do que o meu entendimento está falando. E muitas vezes, o que ele está falando? Confia no Senhor de todo o coração. Não é um pedaço do coração. Eu vou confiar no, assim, só que esse lado aqui. Esse lado aqui não confia. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios... Irmão, confia no Senhor. Agora, o que eu quero trazer para nós? Deus quer abrir a nossa visão espiritual. Diante de cada situação, por que Ele está falando? Confia no Senhor de todo o teu coração e não apoie no teu, não estribe no teu próprio entendimento. Nosso entendimento vai nos mostrar uma coisa, mas eu preciso ficar com a confiança em Deus. Mas o entendimento, o que eu estou entendendo, está mostrando uma coisa. O que eu vou fazer? Acessar o espiritual. Presta atenção, Joel 2:28. Joel 2, acompanha aqui. Ó, eu já vou pular para João depois. Ó, e há de ser que depois... isso aqui é uma promessa. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visão. Põe a outra versão, filha, King James. Outra versão, King James. Isso, ó. O que nós precisamos entender? Ele fala assim, ó. Confia no Senhor de todo o coração. Não apoia no seu entendimento. Confia no Senhor de todo o coração e não te apoia no teu próprio entendimento. Aí ele fala aqui, ó. Então, depois desses eventos, derramarei do meu ruach, o meu espírito, sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões. Irmão, o que eu preciso entender? Nós vamos viver essa promessa na nossa vida. Vamos viver essa promessa de maneira extraordinária. Então, por isso que ele está falando, não confia no seu entendimento. Aí, o que Deus está trazendo para nós? Ó, eu vou derramar do meu espírito. Pode voltar na sé, filha. Eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão visões. E os vossos jovens, vossos velhos terão sonho. E os vossos jovens terão visões. Sabe o que é isso? Eu tenho que sair da onde eu tô. Às vezes nós estamos buscando a Deus e pensa que nada está acontecendo. Deus está movimentando as coisas. Eu preciso acessar o mundo espiritual, enxergar as coisas. O pastor acabou de falar que chegou lá no lugar e Deus já falou para ele, vai acontecer tal coisa, vai voltar documento. A gente está vivendo uma coisa que no meio do caminho Deus te mostra alguma coisa. Aí você fala, Deus, então me guarda. Aí chega lá embaixo, Deus guarda. Chega no ponto de que as coisas iam acontecer contrária, Deus guarda.
Porque nós estamos vivendo o cuidado de Deus, a bondade de Deus. Agora, o que nós precisamos entender? Não fica olhando só porque os seus olhos estão vendo, não. Em nome de Jesus. Nós não podemos ficar nessa, só no que os nossos olhos estão vendo. A gente precisa ver, enxergar o mundo espiritual, seja numa coisa grande, numa coisa pequena. Ah, mas eu estou tão distante disso. Não está, não. É uma promessa. Há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Não tinha aquele grupo lá que aconteceu um acidente com eles? Um deles teve um sonho. Eles não estavam no culto. Eles tinham origem na igreja. Mas eles não estavam no culto. Deus falou com eles lá. O que eu preciso entender? Isso é uma promessa que Deus tem para... Não acha que é por acaso, não. Deus quer abrir a nossa visão. Às vezes a gente nos depara com situação e fala assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração, não apoie no seu entendimento. O meu entendimento natural, meu entendimento carne natural, vai me mostrar uma coisa, mas eu preciso acessar essa promessa aqui, ó. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Nós vamos receber as visões de Deus. Ah, mas o que está acontecendo? Peraí, ó, o que está acontecendo? Não, Deus me chamou a atenção. Tem alguma coisa estranha que está acontecendo nisso aí. Tem algum negocinho que está acontecendo nisso aí. A gente vai, em nome de Jesus, orar e Deus vai mostrar o que está acontecendo. Vai abrir a nossa visão espiritual. Eu não posso ficar... Se eu ficar só nisso aqui, eu vou ficar... Todo mundo está nisso aqui. Ou será que no dia que o Daniel entrou na cova do leão, que ele estava orando, ele continuou orando, ele não sabia o que iria acontecer. Mas até o rei creu na palavra que... Creu, ó, o teu Deus a quem tu serve vai te livrar. O rei estava assinando um negócio que um monte de gente tramou, mas ele creu no sobrenatural também, por causa da comunhão. Irmão, nós vamos ver o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Tem coisa que Deus quer nos... Ele quer nos mostrar muito mais, ó. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Eu inverti a sequência aí, tá, filha? 2 Reis, 6 versículo 15. Ó, então a gente tem uma promessa, certo? Eu tenho uma promessa. A gente vai chegar onde você está pensando. Ó, até o 17. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Versículo 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. Olha só. O que o menino entendeu? Ai, meu senhor, o que faremos? Por quê? Porque ele apoiou no entendimento dele. Ele estava apoiando no próprio entendimento. Não apoia no seu entendimento. Deus vai abrir a sua visão espiritual e você vai ver as coisas de Deus em nome de Jesus. E vou falar ainda mais. Quando Deus te mostrar um desafio, você profetiza. Por quê? Deus mostrou um desafio, nossa, enxerguei uma coisa que não fala, mas você fala, não vai dar certo, em nome de Deus eu declaro a vitória, eu declaro a bênção, eu declaro o livramento. Eles querem mandar, Deus, agora já era, não tem jeito, me pegaram aqui nessa atitude do ato do adultério, e agora o que ele vai fazer? Calma, dona, calma, tem uma saída para você, profetiza aí você tá vendo, o que você tá enxergando é isso? Não, peraí que eu vou dar uma saída, porque Deus quer nos mostrar coisa nova, Deus quer abrir a nossa visão. Então, eu vi uma coisa boa, eu vou glorificar e manter aquilo na oração. Vi um desafio, Deus mostrou um desafio, mostrou lá uma prova, uma luta, um vento, uma tempestade, o que for que ele mostrar. Irmão, não é porque enxergou no mundo espiritual, até chegar no mundo físico, eu vou entrar com a oração, mas o que eu quero trazer para nós é, Deus vai abrir a nossa visão espiritual. O que o menino fez? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Ele olhou assim e falou assim, meu Deus do céu, esse profeta aí deve que estar meio, não sei não, acho que como é que ele está.
Ele está falando que mais são os que estão conosco do que estão com ele. Tem alguma coisa aí. Vai lá. Ó. O 17. E disse. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que nós vamos entender em nome de Jesus? Irmão, a gente só fica apoiando no nosso entendimento quando a gente não sabe o que fazer, quando Deus não te mostrou nada, mas ora, porque Deus vai abrir a sua visão. O que ele falou? Ó, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você está vendo um desafio? Ora lá que Deus vai mostrar algo diferente em nome de Jesus. Você viu um desafio? Será que foi Deus? Será que foi Deus? Não sei, mas vou declarar a vitória. Mas o que eu preciso entender? E orou e disse: o Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Irmão, Deus vai abrir os nossos olhos. Você vai pedir em nome de Deus. Deixa eu enxergar o mundo espiritual nessa situação. Eu não sei o que fazer, não. Às vezes, Deus não vai te mostrar claramente o que você está querendo, mas Ele vai falar assim, ó, ora por essa situação, assim, assim, assado. Ele vai dar oração, vai falar como fazer, a hora que orar, e vai dar certinho o clamor. Ah, mas faça tal coisa. Vai vir o impulso, veio o desafio. Por quê? Porque ele está abrindo a nossa visão espiritual. Cada um, Deus vai tratar de um jeito, mas eu preciso entender que ele falou que sobre toda a carne vai derramar, sobre toda a situação, vai derramar, sobre toda a carne, vai derramar do Espírito. E nós precisamos viver essa promessa de Deus na nossa vida em nome de Jesus. Às vezes, a gente está lá numa situação e não sabe como é que faz, e agora? Não, eu não sei como é que eu faço. Esse negócio aí está cercado a cidade, eu não sei como é que faço, o que vai acontecer, tal situação está acontecendo, e agora? O que eu faço? Como é que vai ser isso aqui? Ai, Deus, peraí, filho. Ó, tem mais conosco do que com eles. Isso quer dizer o quê? Que na esfera espiritual tem coisa que a gente não vê de cara. Já pensou, toda hora nós vemos as coisas? Como é que nós íamos se comportar? Cada um tem um jeito, né? Se Deus mostrar, cada um tem. Agora, surgiu uma situação, ele vai abrir a nossa visão espiritual para a gente enxergar. Por quê? Porque se eu ficar apoiado no meu entendimento, eu não vou acessar o que está lá no mundo espiritual. Seja feita assim no céu, assim na terra, como já é no céu. Eu preciso acessar o mundo espiritual e Deus vai abrir, Ele quer abrir as nossas visões. Ele falou que no final dos tempos ia derramar do Espírito dele, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Deus vai derramar do Espírito dele, vai abrir a tua visão naquilo que está precisando em nome de Jesus. Tem coisa que não destrava, você fala assim, Deus, e agora o que está acontecendo? Deus abre a visão e nós enxergamos. Olha que coisa, estou em paz agora, porque eu já vi o que Deus mostrou. E o que Deus mostrou aqui? Ó, está cercado o vale aqui de tanta gente, de cavalos e carros de fogo. O Eliseu já estava enxergando isso. Ele orou e Deus abriu os olhos do rapaz que estava com ele. Vamos orar em nome de Jesus e abrir a nossa visão espiritual, senão a gente vai ficar sempre assim, vai e volta, vamos para lá, vamos para cá, vamos para lá, vamos... E Deus quer mostrar muito mais para nós. Presta bem atenção aqui, em nome de Jesus. Ó, João, capítulo 1, versículo 47. Ó, presta atenção, João 1, versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, Jesus está falando do Natanael, eis que aqui um verdadeiro israelita, que não há dolo. Olha lá. Disse-lhe Natanael, de onde me conhece? De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe,
Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Vai. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és filho de Deus e tu és o rei de Israel. Segura aí. O que nós precisamos entender? Quando a situação for... Olha, eu nem sabia, hein? Quando a situação for acontecer, Deus vai te mostrar primeiro, em nome de Jesus. Eu te vi lá debaixo da figueira. Quando a situação for acontecer, Deus vai nos mostrar primeiro. O Paulo não ia lá para a situação lá. Ó, vamos fazer isso com você, vamos amarrar seu pé e tal. Era desafio, não é? Mas no final das contas, o que aconteceu? Louvor e adoração. O que aconteceu? Cadeia quebrada. O que aconteceu? Prisão solta. Todo mundo livre adorando a Deus. O que nós vamos entender? Ó, eu te vi, Natanael. Quando você estava lá, volta aí. Ó. Disse Natanael: de onde me conhece Jesus? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Sabe o que é isso? Vai acontecer alguma coisa, a gente vai ver lá de longe, lá, antes de chegar, ó, quando você está lá, mas tal situação Deus vai nos mostrar. Irmão, estou falando de verdade, em nome de Jesus, Deus vai abrir a tua visão espiritual em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai abrir a visão espiritual em nome de Jesus. Ah, mas o que eu estou vivendo? Não sei. O que eu tô... Depois você vem aqui e conta o testemunho. Conta lá em casa que Deus vai abrir a sua visão. Em nome... Eu tô falando com você, Eugênia. Deus vai abrir a tua visão em nome de Jesus. Tem coisa... Às vezes a gente fala assim: ah, mas que será que... Ó, o pastor chegou, tava lá, já... Ó, vai faltar documento, mas glorifica. No outro dia deu certo. Hoje passei uma situação de manhã, eu falei assim: Deus, então se eu tô pensando isso... Eu acho que é o Senhor que está falando comigo, né? Que eu não estou entendendo muito bem. Vai que é eu que estou pensando mesmo, eu mesmo. Mas aí eu falei: Deus abençoe. Olha, chegou na situação lá embaixo, lá numa rua assim. Aí Deus: ó, filho, eu vou te dar o livramento. Você já falou que ia entrar no cuidado, né? No cuidado, hoje foi a palavra cuidado de Deus, né? Entrar no cuidado de Deus, na bondade do Senhor. Irmão, Deus vai nos mostrar quando tá lá na figueira. O que ele tá falando? Vai abrir a nossa visão espiritual pra gente enxergar. Ó, tal situação tá assim, toma tal atitude assim, faz. Se ele te mostrar claramente, você vai lá e profetiza. É uma bênção, agarra em nome de Jesus. Ó, Deus, obrigado que o Senhor mostrou isso aqui em nome de Jesus, e Deus vai mostrar. Ele falou aqui, ó, antes que Filipe te chamasse, eu te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Em nome de Jesus, nós vamos enxergar o que está lá longe. Ah, mas tá muitos dias de acontecer, e presta bem atenção, ó, uma coisa que você tem que nós precisamos aprender. Quando Deus mostra alguma coisa, é amanhã que vai acontecer, fica esperto. Às vezes não é amanhã. Porque Deus nunca chega atrasado, Ele sempre chega primeiro. Deus sempre dá o alerta primeiro. Ah, tá acontecendo tal coisa. Deus deu uma visão, deu uma revelação, abriu os nossos olhos espirituais, mostrou o mundo espiritual, nós enxergamos as coisas acontecendo lá na frente. Deus está dando uma oportunidade para que eu e você vá orar, vá clamar, vá falar com Deus e ter a direção. Continua aí, por favor, em nome de Jesus. Ó, o 49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Continua. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa coisas maiores do que estas verás. Ó, você vai ver muito mais coisa do que isso. Irmão, nós precisamos ir devagarzinho, mas Deus quer mostrar muito mais coisa para nós. Eu não sei se nós somos a geração do fim, mas que parece. Eu não sei se para cada um está sentindo o que está acontecendo, níveis mundiais, as coisas acontecendo, muita coisa acontecendo, né? Já estão falando de uma turminha de outros seres vivos aí. Daqui a pouco vocês já vão saber onde vão chegar, né? Porque isso aí é um princípio para eles chegarem em outra conversa. Daqui a pouco vão falar. O que nós precisamos entender? Que nós vamos viver essa promessa, nos olhos abertos. Continua aí, o 51.
Versículo 51. E disse-lhe, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmão, Deus quer nos mostrar o céu aberto diante de cada questão. Eu não posso ficar na mesma situação. Ah, mas e será que isso? E será que é tal coisa? E isso? Não, Deus quer mostrar o céu aberto. Então pega isso aí. Deus vai abrir a nossa visão espiritual. Vai abrir não, já está abrindo em nome de Jesus. E nós vamos enxergar mais claramente as coisas. Ah, mas... Ó, Natanael, peraí, eu tô apoiando o meu entendimento, né? Tá, então peraí que eu vou te mostrar um negócio, vou abrir sua visão aí. Abriu a visão, as coisas aconteceu. Abriu a visão, ele enxergou o que estava acontecendo. Já pensou, você tá lá no meio de todo mundo e Deus te mostra algo no meio ali? Vai mostrar em nome de Jesus. Não é coisa de... isso é coisa... Não, é coisa para quem crê em Deus e crê nas manifestações do Senhor. Por quê? Se a gente ficar pensando... Ah, mas isso está acontecendo, isso e eu não sei das coisas... Deus vai abrir a nossa visão espiritual e nós vamos enxergar o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Não vai acontecer só uma vez, não vai acontecer só agora. Deus vai abrir, está abrindo a nossa visão espiritual em nome de Jesus. E nós vamos enxergar. Tem coisa... Ó, ele falou o quê? Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis... Ó, comigo aqui. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do... Nós vamos ver o céu aberto. Já imaginou? Agora, presta atenção, o Daniel tá lá. Ó, desde o primeiro dia que clamaste, eu vim, foi ouvida a tua oração. Então, eu acessei o céu. E eu vim por causa da tua oração. A resposta do céu. E os olhos abertos para enxergar o mundo espiritual. Deus vai abrir os nossos olhos espirituais conforme o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, e nós vamos ver as coisas se manifestando. Tem coisa espiritual acontecendo de maneira extraordinária. Às vezes você fala assim, não, Deus, então não foi eu que fiquei pensando, não. Não foi coisa do meu pensamento, não. Não foi. Aí se a gente declarou a vitória, ó, já entrou na bênção. Presta atenção aqui, Efésios 5, capítulo 15. Capítulo 5, versículo 15. Ó, rapidinho comigo, tá? Quando eu chegar no versículo eu te falo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábio. Ó, não anda que nem doido, não. Vai lá, mas anda que nem sábio. Prossegue, por favor. Aproveita o tempo. Por quantos dias são o quê? São maus. Ó, então o que ele falou? Não anda como nécio, mas anda como sábio. Aproveita o tempo que os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Como é que eu vou entender qual que é a vontade de Deus, a vontade do Senhor? Vai. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que ele está falando? Às vezes nós não vai beber pinga, nós não vai beber vinho, mas às vezes a gente está embriagado. E não vos embriaguei com o vinho, que às vezes está embriagado com tanta coisa, irmão do céu. Olha, tenta fazer um teste. Desliga isso aqui por 2, 3 horas. Na hora que você for orar, desliga. Você vai ver o resultado. Em nome de Jesus. Às vezes a gente fica embriagado e não está vendo coisa que é coisa indevida. Mas tem coisa que vai entorpecer, vai atrapalhar o nosso raciocínio. Aí ele fala assim, ó. E não vos embriagueis com o vinho que há contenda, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 20. Ó, encher do Espírito. Falando entre vós com salmos, então substitui, ó. Para que eu não ficar, para eu não andar embriagado. Não anda embriagado. Tem coisa que vai te embriagar, mas troca pelo louvor, pelo salmo, pelo cântico espiritual, cantando e salmodiando ao Senhor nos vossos corações. Versículo 20. Dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu vou fazer? Ó, me desviar das coisas que tá me deixando embriagado. Eu não estou bebendo álcool,
Eu não estou bebendo pinga, cerveja, nada, não estamos fazendo isso. Mas tem coisa que embriaga, tira a minha atenção, tira a sua atenção. O que eu tenho que fazer? Me concentrar naquilo que vai me encher do Espírito. Porque cantar, louvar, colocar um louvor, salmodiar, falar em salmo, começar a cantar, tá acontecendo nada. Por quê? Encher do Espírito. Por que eu vou encher do Espírito? Coríntios 2:9. Ó, enchei-vos do Espírito. Aí ele tá falando, então eu preciso fazer o quê? Ser cheio do Espírito, se encher. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ó, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou no coração, são as coisas que Deus preparou para os que amam. Deus preparou para nós. Mas ele falou assim, ó, enche do Espírito, cuidado, não fique embriagado, não anda insensato, não anda desatento. Não pode andar desatento, a gente está numa batalha. E tem coisa que Deus quer nos mostrar. Então, observa com cautela as coisas em nome de Jesus. Aí ele fala, ó, mas as coisas que não chegou no seu coração de maneira natural. Versículo 10, ó. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vai lá, continua. Em nome de Jesus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, senão as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Vai. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que ele está falando? Que vai nos dar, vou conseguir acessar aquilo que Deus já nos deu gratuitamente. O que eu preciso fazer? Ó, não, o Efésios, não anda como doido, aproveita o tempo, anda como sábio. Ó, cuidado para você não ficar embriagado com o celular, com a rede social, com um monte de coisa. Usa como ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho, usa como ferramenta de trabalho. Ó, tem que mandar mensagem, usa lá como ferramenta de trabalho. Começou a embriagar, larga. Por quê? Porque Deus quer se enche do Espírito. Na hora que eu me encher do Espírito, os meus olhos vai abrir. Eu vou conseguir enxergar de maneira clara. Às vezes a gente vê que nem aquele homem lá, né? Ó, Senhor, o homem estava lá na aldeia. Aí, se eu não me engano, está em João 8, eu acho. Por ali. Ele estava lá na aldeia. Irmãos, na hora que ele estava na aldeia, Jesus pegou, vem cá fora, tirou fora. Tem coisa que nos embriaga. Aí quando ele colocou a mão nele, ele viu, mas ele viu que nem árvore. Aí Deus tirou ele lá de dentro. Tem coisa que nos atrapalha a enxergar, nos deixa embriagado. Como que eu vou acessar aquilo que o Espírito Santo tem para nós? Se enchendo do poder de Deus. Deus vai te revelar, vai abrir os seus olhos espiritual e nós vamos enxergar as manifestações de Deus em nome de Jesus. Amém. Se eu ficar só nessa, vai aqui, não, Deus tem muito mais e o que Ele tem, Ele vai abrir a nossa visão, nós vamos enxergar muito mais. Amém? Amém. Glória a Deus em nome de Jesus. Coloque de pé. Glória a Deus em